chamo Tamires de Andrade, eu sou orientanda da professora Lúcia Grimberg do Departamento de História. O presente trabalho tem como objetivo analisar a repressão política sofrida por parlamentares do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, a partir do seu envolvimento com o movimento estudantil. Os principais objetivos a serem realizados são analisar a atuação oposicionista dos parlamentares do MDB e o apoio que os deputados deram ao movimento estudantil, bem como observar como se deu a repressão aos parlamentares a partir da atuação dos órgãos de segurança do regime em criminalizar a carreira dos parlamentares por meio da construção de um dossiê que resultou na cassação dos deputados em 1969, após a edição de um novo ato institucional no final de 1968. Para o alcance dos objetivos propostos, foram analisados primeiramente as trajetórias pessoais e políticas de 6 parlamentares que atuaram como deputados federais pelo MDB entre 1966 e 1969, encontrados no acervo do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, CPDOC, presente na plataforma da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Além disso, foram estudados os dossiês montados sobre cada parlamentar, hoje encontrados na base de dados do Fundo do Conselho de Segurança Nacional, presente na plataforma do Arquivo Nacional, CIAN, para que, a partir disso, seja possível a compreensão de que esses documentos foram fundamentais para o processo de repressão política e conhecer quais estratégias eram utilizadas para que nesses documentos fossem atribuídas características subversivas aos opositores. Seguido a isso, foram também consultadas referências bibliográficas sobre o MDB, políticas partidárias, o movimento estudantil, a repressão da ditadura e o funcionamento dos aparelhos repressivos do regime, com o objetivo de compreender a articulação entre essas temáticas dentro do recorte de espaço e tempo pesquisado. Entender também a formação da base política da oposição à ditadura, em meio ao aumento gradual da violência e a motivação parlamentar ao declarar apoio ao movimento estudantil durante a ditadura. Em 1966, foi iniciado o bipartidarismo no Brasil, e o MDB foi criado como uma organização política que serviria de oposição. É necessário ressaltar que, anteriormente ao início do bipartidarismo, a ditadura militar já havia atuado arbitrariamente, promovendo a cassação de pelo menos 40 membros do Congresso Nacional, como aponta Pedro Ivo Teixeirense ao falar da primeira onda punitiva em sua tese. Nesse sentido, os deputados precisaram iniciar suas atividades políticas lidando com as limitações de um novo sistema, enquanto sobreviviam às violências políticas que gradualmente cresciam e tornavam-se mais intensas. Assim, tanto a oposição no Congresso quanto nas ruas vivia o medo de que ocorressem novas restrições, interdições e a diminuição do espaço democrático de atuação no Congresso. O MDB levantava a bandeira da defesa da democracia e o retorno de um livre sistema de eleições diretas, mas em um contexto de perseguição política, as atitudes do regime eram lidar com a imagem da oposição de maneira mais negativa possível. Isso levava a que os parlamentares que mais se posicionavam fossem classificados como subversivos e comunistas, posicionamentos condenados pelo governo. Dessa maneira, deputados que em nenhum momento ao longo de suas carreiras foram associados a movimentos de esquerda ou declararam seguir essa ideologia foram definidos durante o regime bipartidário como comunistas, elementos subversivos e até corruptos, para que sua trajetória ficasse mais prejudicada e seu posicionamento como oposição abalado, justificando a perseguição. Como exemplos, os deputados Antônio de Andrade Lima Filho, do MDB de Pernambuco, e Francisco das Chagas Caldas Rodrigues, do MDB do Piauí, nos dossiês produzidos sobre eles, eram chamados de comunista perigoso e sem escrúpulos e agente de influência comunista, respectivamente. Aliado a isso, também estava o papel que a imprensa desempenhava naquele momento, quase em sua maioria defendendo e legitimando a ditadura militar. A imagem do MDB e seus parlamentares era destacada de forma negativa, evidenciando problemas como tensões internas e dificuldades em tomadas de decisão, desconsiderando completamente o fato de ser uma organização política recém-criada e ainda em processo de ajuste. Isso levava a população a ter uma imagem ruim do partido, dificultando a formação de uma importante relação com o eleitorado.
Sobre a atuação da imprensa, cabe refletir sobre o que Lúcia Grimberg aponta ao dizer: os meios de comunicação são, portanto, considerados fundamentais para assegurar a legitimidade da atividade política, no sentido de divulgar sensibilidade a respeito do que sejam direitos políticos, podendo desqualificar ou reforçar uma identidade entre políticos e cidadãos. Ainda sobre a perseguição institucional, da qual a oposição era alvo, vale comentar a respeito do processo de construção dos dossiês usados para a solicitação de cassação dos políticos. Esses documentos eram construídos pelo Serviço Nacional de Informação, o SNI, e eram escritos destacando aspectos mais negativos relacionados à vida do parlamentar. E é possível encontrar informações como a ligação a movimentos subversivos, presença em agitações estudantis, relação com pessoas desaprovadas pelo governo e acusações de corrupção. Muitos deputados eram políticos profissionais desde antes do início da ditadura, tendo um longo histórico de atuação parlamentar. O deputado Antônio de Andrade Lima Filho se elegeu pela primeira vez em 1950 como deputado estadual e, posteriormente, mais 3 vezes se candidatou a deputado federal, até finalmente se unir ao MDB. Com isso, é possível encontrar nos dossiês informações anteriores a 66, buscando criar um histórico de ações subversivas. Como exemplo, o deputado José de Castro, do MDB de Minas Gerais, que é citado em seu dossiê que, em 1964, participou de manifestações subversivas em um comício realizado em Juiz de Fora. Em 1965, foi indiciado em um inquérito policial militar por atividades subversivas e é dito ser comprometido com órgãos subversivos, como a União Nacional dos Estudantes, a UNE, ou o caso do deputado Gastão Lacerda, da Bahia, que tem registrado no seu dossiê que era presidente do diretório estudantil durante a Faculdade de Engenharia e que, depois de eleito, ficava à frente das agitações incentivando estudantes à subversão. Nesse sentido, os posicionamentos declarados pelos deputados e suas ações no Congresso estavam sob constante observação, e seu apoio ao movimento estudantil, que já havia sido criminalizado, era visto de maneira extremamente negativa. Os estudantes começam a se tornar mais reativos à violência policial em decorrência dos eventos entre 1966 e 1968 e passam a protagonizar manifestações na rua, passeatas e ações visando a luta pelos direitos humanos e o fim da ditadura militar. Acontecimentos como o assassinato do estudante secundarista Edson Luiz e a invasão da Universidade de Brasília marcaram o ano de 1968, por tensões e respostas intensas, seja do governo e seus agentes, quanto da oposição, nas ruas, por estudantes e seus aliados, ou dentro do Congresso, com declarações públicas e cobranças dos parlamentares pelo fim da violência política. As autoridades justificavam a violência contra os estudantes, dizendo que em seu meio existiam ditadores comunistas infiltrados que não se importavam com a causa estudantil. O deputado Chagas Rodrigues protestou pela morte do Edson Luiz, criticou a violência ocorrida na Universidade de Brasília e cobrou respostas do governo. Assim como o deputado Feliciano Figueiredo condenou a invasão à Universidade de Brasília, prestou apoio aos estudantes que foram feridos e cobrou ao SNI que apresentasse o nome dos invasores. Além dos deputados Andrade Lima, que também é chamado de agitador por agir em favor da liberdade dos estudantes presos em Recife. Dessa maneira, pode-se perceber que a atuação parlamentar enquanto oposição esteve a todo momento sendo vigiada, limitada e punida. Constantemente eram empregados novos atos institucionais, atos complementares, fechamentos temporários do Congresso, além da violação dos direitos tanto no meio político quanto nas ruas, com prisões, agressões e assassinatos, com o objetivo de encerrar a onda de oposição ao regime e conseguir espaço para maiores arbitrariedades, de maneira que continuasse a manter a imagem de legalidade mesmo em meio a um regime de exceção, o governo tomou a ação mais violenta até o momento, que abriu espaço para um novo ciclo de punições e justiças, instaurando o Ato Institucional número 5, seguido de um intenso processo de desarticulação dos movimentos sociais e dos políticos opositores. Como cita Maria Ribeiro do Vale, o ano de 68 não acaba em outubro. Para a linha dura, não é suficiente a destruição do sonho revolucionário do movimento estudantil. É preciso exorcizá-lo. A decretação do AI-5 de dezembro sela a vitória da ditadura, instaurando definitivamente um estado de exceção no Brasil. Ratificará a interdição dos movimentos de massas.